Propriedade de um triângulo retângulo. Se um triângulo está inscrito numa circunferência e um dos seus lados é um diâmetro, então o triângulo é retângulo. Por que isso acontece? Se eu analisar aqui, eu tenho uma circunferência, aqui é o centro da circunferência, e traçamos uma reta que liga um ponto ao outro da circunferência passando pelo centro. Então, esse vai ser o diâmetro. Se eu ligar e fizer um triângulo por qualquer um dos pontos, isso poderia ser, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ou aqui, ó. Sempre eu vou formar triângulos retângulos, tá? Por que isso acontece? Se eu for analisar aqui, se eu ligar esse ponto A até o ponto O, eu vou ter a mediana, né, relativa ao ponto A, ou seja, é a segmento de reta que leva um ponto, né, do triângulo ao lado médio, ao ponto médio do lado oposto, tá certo? Então, o que que eu tenho nisso, ó? Se aqui é a mediana, ela divide esse lado do triângulo em duas partes iguais. Ou seja, esse lado aqui é congruente a este lado aqui, é igual. Mas se eu for analisar, eu tô dentro de uma circunferência e aqui é o centro da circunferência. Então, qualquer reta, né, qualquer segmento de reta que encontra o centro até qualquer ponto da circunferência é o raio, e ele tem sempre o mesmo tamanho. Então, logo, vai ser esse segmento O, vai ser igual também. Então, eu chego à conclusão que AO, que é a mediana relativa ao ponto A, é congruente a BO, que é congruente a CO. Se eu for analisar aqui, eu tenho um triângulo isósceles. Por quê? É um triângulo com dois lados iguais. Se eu tenho um triângulo com dois lados iguais, eu sei que os ângulos da base são iguais. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também será alfa. Então, ou seja, o ângulo ABO é congruente ao ângulo BAO, certo? A mesma coisa se eu for analisar esse triângulo aqui, AOC. Como ele tem dois lados iguais, os ângulos da base serão iguais porque é o outro triângulo isósceles. Então, se aqui é beta, aqui também é beta. Então, o ângulo ACO é congruente ao ângulo BAO. Esse aqui, CAO, desculpa, tá certo? Então, vamos analisar aqui. Eu vou pensar nesse triângulo maior, ABC. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Então, se eu somar alfa mais beta, alfa mais beta mais esse ângulo aqui, ó, ele vai ser alfa mais beta. Alfa mais beta. Isso aqui é igual a 180 graus. Então, eu vou ter 2 alfa mais 2 beta. Isso é igual a 180 graus. Como eu tenho 2 aqui multiplicando alfa e 2 multiplicando beta, eu vou colocar ele em evidência. Isso aqui seria a inversa da distributiva, né? Se eu multiplicar aqui, ó, 2 alfa mais 2 beta, eu volto aqui, tá certo? Então, isso é igual a 180 graus. Esse 2 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, eu vou ter alfa mais beta é igual a 180 graus sobre 2. 180 dividido por 2 vai dar 90. Ou seja, esse ângulo aqui, alfa mais beta, é 90 graus. Então, eu posso dizer que sempre que um triângulo inscrito numa circunferência e um dos seus lados é um diâmetro dessa circunferência, o triângulo é retângulo. Dessa conclusão que a gente chegou,
a gente pode verificar o quê? Que em um triângulo retângulo, o ponto médio da hipotenusa, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o ponto médio da hipotenusa está à mesma distância dos 3 vértices, pois é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, o ponto médio da circunferência da hipotenusa é esse aqui. Eu sei que ele divide os lados BM, MC, são congruentes, são iguais. O que essa propriedade está falando? Que esse ponto aqui A está à mesma distância. Se eu pegar essa distância de B até M e de M até C, é a mesma distância de M até A para qualquer triângulo retângulo, utilizando essa propriedade que a gente acabou de ver. Imagina que tem uma circunferência passando aqui, nossa, tá bem? Imagina, tá? Na figura. Imagina aqui a circunferência, imagina que aqui é o centro, né, da circunferência, e a gente acabou de ver o quê? Se eu tenho a mediana aqui, ela nada mais é que o raio da circunferência, circunscrita ao triângulo retângulo. Então, essa distância aqui vai ser igual. Então, eu sempre posso dizer que BM é congruente a AM, que é congruente a MC. Então, essa propriedade eu posso sempre utilizar quando eu tiver um triângulo retângulo.